Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse canal onde nós falamos sobre dança do ventre da alma. E hoje nós vamos falar sobre geometria sagrada, a magia do triângulo na sua mente e no seu ventre. Mas antes de continuarmos, já deixe seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui no canal, e ative o sininho de notificação, tá? Para você ser avisado de tudo que eu colocar aqui de novo, tá bom? Então vamos falar sobre esse símbolo. Não é segredo que na dança do ventre nós trabalhamos com muitos símbolos, e esses símbolos são formas que estão dentro da geometria sagrada, dentro da geometria que rege todo o universo, que rege o corpo humano. Bem, existem dois tipos de universo, aquele que é o universo pessoal e aquele que é o universo exterior, que está fora de nós, mas que ainda assim permanecemos dentro dele. É como um círculo dentro de um outro círculo, e isso desenvolve aquilo que chamamos de infinito. E dentro desse infinito existem coisas que são do conhecimento do homem e existem coisas que ainda não foram inexploradas, na sua maioria, como aproximadamente 95%. Mas não vamos adentrar muito esses mistérios agora, porque não dá para falar em 10, 15 minutos, que é o que eu vou tentar fazer aqui, sobre tudo isso no vídeo. Porém, nós vamos falar sobre uma forma muito importante para o homem, uma forma que está dentro do seu DNA, no seu desenvolvimento das células, na sua autorreplicação, dentro da sua mente e dentro de muitas religiões e culturas no curso da história. O triângulo, uma forma composta de 3 pontos. Podemos tirar do triângulo, além de muitas coisas que contribuíram dentro da engenharia, também nessas imagens que você pode ver agora. Como contribuição para o desenvolvimento do homem. Aqui nesse canal, além da gente aprender a dançar o ventre, a gente aprende também a fazer magia. Sendo assim, a gente aprende primeiro o que significa o que nós estamos dançando, e por isso hoje nós vamos falar sobre o triângulo e a sua importância. Algo interessante de mencionar aqui é que na época da minha iniciação à magia, eu comecei a desenvolver mais a clareaudiência. E uma palavra que se fez marcante logo no início foi a palavra hierarquia. Na época eu não entendia muito bem, então eu achava que tinha uma divisão de classes, onde um era autoridade e a outra era subalterna. Então eu sempre, quando eu estava entusiasmada com alguma coisa, me vinha essa palavra na mente e eu rapidinho me colocava em humildade para aquela energia que até então eu nem entendia o que era, mas sabia que era uma energia divina, uma energia de Deus. Mesmo porque na época o meu conhecimento maior era dentro da religião tradicional, o cristianismo, e dentro da religião muçulmana, porque foram religiões que mais marcaram os anos da minha vida. Então eu sempre me colocava assim. Com o tempo, eu fui compreendendo um pouquinho mais a tríade. E a tríade foi fazendo parte da minha vida. Então você já deve ter escutado falar da tríade: Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trimurti do hinduísmo: Brahma, Vishnu e Shiva. Ou então a tríade do paganismo: a rainha, a anciã e a donzela. Ou até dentro da própria lei,
onde é o executivo, o legislativo e o judiciário, assim como a Constituição Federal, que está no topo da pirâmide, e abaixo vem as leis infraconstitucionais, obedecendo à luz da Constituição. Então, percebe como esse triângulo faz parte da história do homem, da religião, da sua cultura e até da sua política, até da sua forma de organização? Por que será que o triângulo é tão importante na organização da vida do homem? E por que será que o triângulo é tão visto dentro da própria natureza, nas folhas, nos organismos, dentro da nossa própria estrutura celular? Isso é tudo muito interessante. E é sobre isso que nós vamos falar. Por quê? Porque compreender isso vai nos ajudar a ter mais liderança dentro dos nossos dias. E essa liderança não significa propriamente nas relações interpessoais uns com os outros, o que já é um benefício gigantesco, mas principalmente nas relações que a gente tem dentro de nós mesmos. Sabe? O dia a dia não é fácil para ninguém, assim como é na natureza, onde a gente pode observar. Cada dia novo, o animal sai em busca da sua caça para garantir a sua sobrevivência. Você pode reparar aí de manhã, quando você sai de manhã, que você olha o passarinho, ele já está na caça. Que você olha o animal na mata, ele está na caça. Todos vão no dia a dia atrás do seu pão, atrás do seu alimento, atrás da sua sobrevivência, atrás de um abrigo. E assim é como é o homem. Então, essa busca pela sobrevivência diariamente, por vezes, faz o homem até se adaptar tão bem dentro daquele habitat que, sem querer, ele não percebe quem ele já é mais. Ele já não sabe quem ele é mais, porque ele perdeu o quê? O topo da pirâmide. Então, a pirâmide é preciso estar sempre visível na mente e nos olhos do homem. Não é à toa que os egípcios construíram os seus templos em forma de pirâmide. A pirâmide traz uma simbologia também de conexão com o alto, com o céu. Por isso que ela tem essa ponta bem fininha, bem pontuda, apontando para o alto. E a sua base é uma base mais ampla, uma base que traz mais estrutura para sustentar aquela pirâmide. Imagine, por exemplo, se a nossa forma de governo, de estrutura da sociedade não tivesse uma lei, uma constituição que regesse todas as demais. É claro, gente, que na prática a gente não observa muito isso. Por quê? Porque falta muito autoconhecimento nos homens. Falta muito esse tipo de educação mais emocional, inteligência emocional dentro da sociedade, claro. Mas a teoria por si só, ela é linda. E muitas vezes a gente ainda pode ver funcionar. Por exemplo, dentro da Constituição é garantido o princípio da dignidade humana. E assim é na vida dos homens. Todos nós precisamos viver com dignidade, assim como a própria natureza deve viver com dignidade. Nós podemos ver esse tipo de princípio garantido dentro do meio ambiente, inclusive. Imagina só, por exemplo, vamos colocar exemplos reais aqui de vida para a gente entender a importância do triângulo, tá bom? Mas a gente já chega lá na prática. No próximo vídeo nós vamos aprender na prática, tá? Então, imagina só a seguinte situação. Uma situação de extrema pobreza, onde a pessoa não tem da onde tirar o seu próprio alimento. Ela busca trabalho, ela busca oportunidades e não consegue. Ela acaba perdendo o direito da própria dignidade. Direito de vestir roupas que deixam ela mais apresentável. Não que isso seja importante, que vai mudar quem ela é por dentro, nada disso. Mas é importante para ela se apresentar para a sociedade, para ela se colocar em movimento, para ela se relacionar com outras pessoas. Isso é importante, não há como negar. É importante para você se sentir bem vestido, para você se sentir protegido. Afinal, você não vai sair por aí pelado, né? Todo mundo precisa de roupa.
Ah, mas a roupa foi algo que o homem inventou, porque todo mundo nasceu pelado. Sim, todo mundo nasceu pelado, mas ninguém nasceu sem pele, não é mesmo? Nós temos a pele para nos proteger e a roupa para proteger a nossa pele. Então a roupa é um bem essencial e é o que nos deixa dignos também. Alimento é um bem essencial. Se você está com fome, você fica bem? Você fica tranquilo? Fica de boa vivendo sua vida? Não, porque o seu corpo vai gritar, estou com fome. Se você não se alimentar, dali a pouco o seu corpo começa a consumir a sua própria gordura e você vai perdendo sua energia, até a hora que não tiver mais gordura e você simplesmente falece. Então, bens essenciais para a sobrevivência é o que faz do homem alguém digno. Ele precisa ter educação para poder garantir o sustento da sua própria família. Ele precisa ter oportunidade para isso também. São várias questões, além do fato de ser necessário ele ser tratado com dignidade, independente dos seus erros, independente daquilo que ele tenha feito na vida, porque ninguém está livre de errar, não é mesmo? Então, essa sensação de dignidade que é inerente ao homem, que é inerente à natureza, essa dignidade, esse princípio essencial de que todas as coisas devem ter, eu até costumo dizer que até os objetos devem ter. Por que tratar com desrespeito algo que já foi criado pelo homem para te servir, não é mesmo? A gente tem que tratar com respeito todas as coisas, porque isso não faz da gente fraco, faz da gente forte. Porque quando você trata o outro, mesmo que você julgue que ele não mereça, com respeito e dignidade, você se torna uma pessoa digna. Porque você não age como alguém que essencialmente, que verdadeiramente você não é e que ninguém gostaria de ser. Vai me dizer, diga aí, todo mundo quer ser belo no fundo. Todo mundo quer ser belo, porque o homem ele busca essa beleza, porque a natureza por si só é bela. Então, a natureza nos ensina muita coisa, nos ensina já trazendo a beleza, nos ensina já trazendo equilíbrio, nos ensina mostrando a sua geometria sagrada presente em todas as coisas, inclusive dentro do corpo humano. Quando a gente começa a olhar a essência de todas as coisas, a gente começa a compreender melhor os mistérios da vida. Tá tudo disponível. Só depende de nós olharmos, não é? Então, voltando ao triângulo, agora que nós falamos um pouquinho mais sobre essa essência, pense, por exemplo, lá na religião dos antigos nórdicos, do paganismo, a tríade, a rainha, a anciã e a donzela. A rainha é aquela que está em meio termo, ela não é nem anciã e nem a donzela. Então, ela lidera o seu reino. A anciã é a velha sábia, é aquela que é detentora de toda a sabedoria, que passa para a rainha e que é procurada quando necessário uma palavra mais sábia, um conhecimento mais superior. E a donzela é aquela que traz o entusiasmo, o brilho, a alegria na vida de alguém. Então, dentro do arquétipo feminino, que presente em todas as pessoas, inclusive nos homens, residem esses três arquétipos, da rainha, a anciã e a donzela, que são necessários para uma boa liderança. Dentro do arquétipo do homem, por exemplo, existe Brahma, Vishnu e Shiva, que traz a criação, a conservação e a destruição. E como sabemos, toda a criação surge do caos. É preciso destruir algo, ainda que esse algo seja nada, entre aspas, para se criar alguma coisa. E dentro de todo o regimento da legislação, precisa ter uma luz, um princípio primordial. Dentro de uma estrutura de governo, é preciso ter o executivo, o judiciário e o legislativo, para que juntos se tornem um, a partir daquele movimento de sistema de freios e contrapesos.
Então todas essas tríades que eu falei, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos se tornam uma forma, um triângulo. Então a gente separa para a gente entender o papel de cada um. Mas quando os três se juntam dentro de um triângulo, eles se tornam um essencial para o desenvolvimento do homem, um essencial para o desenvolvimento de toda a natureza. E se a gente for pesquisar ainda mais a fundo, a gente vai ver que quando a gente faz um triângulo, por exemplo, a hora que você coloca pontinhos, como você pode ver aqui, vai formando vários outros triângulos aleatoriamente e inexplicavelmente. Então, a gente não pode explicar tudo, porque tudo surgiu de um design inteligente. Isso já é uma teoria praticamente comprovada pela ciência, inclusive, porque não dá para surgir nada aleatório. Então, por que não aprender com a própria natureza e trazer esse arquétipo do triângulo para a nossa vida? Trazendo como um pai aquele que busca nos proteger, cuidar de nós, garantir o nosso sustento, liderar o nosso lar. Pode colocar mãe, tá? Não vamos partir para o patriarcado, matriarcado, apesar que eu não acredito em nada disso, eu acredito no equilíbrio, honestamente. Eu acho que o equilíbrio é o segredo do sucesso, gente. Onde a gente vai trazer o filho, que daí já tem aquela jovialidade, aquela vitalidade, aquela vontade de mudar o mundo, aquela vontade de mudar as coisas, com bastante energia, com jovialidade, com alegria no olhar. E onde a gente traz o Espírito Santo, que é simplesmente a intuição que está dentro do organismo do homem, dentro do ventre do homem, desde que o homem surgiu no mundo. Antes mesmo de desenvolver o segundo cérebro, que hoje nós chamamos de primeiro cérebro. Então, quando a gente traz esses três pontos, esse triângulo para nós, assim como a rainha, a anciã, a donzela, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então a gente começa a tomar melhores decisões dentro da nossa vida, que busquem a harmonia dentro de nós, que busquem agradar, harmonizar todos os eus que existem dentro de nós. Sempre com respeito, tratando com respeito cada parte de nós, cada pensamento e sentimento dentro de nós mesmos, e com dignidade, porque a gente sabe que a gente merece a dignidade. Só o fato da gente estar aqui vivo, com o corpo trabalhando, olha só, todos os seus órgãos trabalham bem para você. Eles estão aí trabalhando para você. Isso te faz uma pessoa digna, porque isso é um milagre por si só. Quando a gente começa a enxergar o milagre de estar vivo, a gente começa a entender e ser mais grato a cada dia que a gente tem nas mãos para fazer a diferença. Tanto não só na vida do outro ou na vida de alguém, mas dentro da nossa própria vida, para a gente ficar em paz. Então, o triângulo, na prática, quando a gente começa a praticar bastante o triângulo na dança do ventre, tanto triângulos de busto, tanto triângulo de deslocamento de palco, tanto triângulo de quadril, tanto triângulo de passinho, de perna, de braços, triângulo de pescoço. Gente, quando a gente começa a fazer esse triângulo habitualmente, com esse conhecimento que a gente tem da importância desse triângulo, do que esse triângulo significa, que além de ser uma geometria sagrada, que é o ensinamento da natureza, ensinamento divino que já vem nos mostrar como que significa, também nos traz esse conhecimento de liderança, de organização, de ordem, que a gente precisa estabelecer dentro do nosso lar para garantir a nossa sobrevivência em todos os aspectos, né? No alimento, na segurança pessoal. Então, fica muito mais fácil, porque a prática com o conhecimento vai fazer o quê? A cada vez, a cada passo novo que você der, a cada obstáculo que você encontrar, a cada desafio, você vai lembrar do triângulo e nunca mais você vai tomar uma decisão sozinho. Nunca mais você vai tomar uma decisão baseado só na emoção, no instinto naquele momento, ou então só na razão, que é aquela razão mais rígida, dura. Você vai trazer esses dois, razão e emoção, e ouvir o seu instinto, ouvir a sua intuição,
com a serenidade, o divino, porque você está sob a luz de um princípio, e com essa tríade você vai tomar a melhor decisão para você viver com dignidade, para você viver com liderança, sendo quem você nasceu para ser e fazendo o que você veio fazer nesse mundo, sendo uma rainha pronta para reinar. E agora nós vamos aprender no próximo vídeo alguns triângulos de busto, que é o ponto intermediário entre o céu e a terra, entre a mente superior e a mente inferior, que é o ventre, que são dois tipos de cérebro, pois os dois são regidos por neurônios. Vamos aprender esse triângulo de busto junto com outro vídeo que eu já deixei aqui no canal, que é o triângulo de quadril. E vamos fazer uma pequena sequência para a gente se divertir, né? E se lembrar, se recordar constantemente da importância do seu triângulo, desde o momento que você abrir seus olhos até de manhã até o momento que você estiver sonhando na cama. Quanto mais você praticar o triângulo, mais você vai trazer o seu triângulo, vai configurar o seu DNA para ele ser triângulo, por dentro e por fora. Até quando você estiver sonhando, você vai sonhar com o triângulo. Posso te garantir isso. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve para você ser notificado nos próximos vídeos. E é isso. Te vejo na próxima aula pra gente dançar bastante triângulo aí. Super beijo e paz profunda.